Senhoras e senhores, bom dia. Dentro de instantes, terá início o Simpósio Brasileiro de Hidrografia. Solicitamos que tomem seus lugares e que ajustem seus telefones celulares para o modo silencioso. A Sociedade Brasileira de Hidrografia agradece aos patrocinadores do simpósio: Praticagem do Brasil, Vale, Precursore, Engenharia Portuária, Rio Brasil Terminal, Techgel, Tedline, Kongsberg, Tidewise, Wilson Sons, Triunfo Logística, Abis, A2 Marine, Umisan, Associação de Terminais Portuários Privados e Aquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental. A sociedade agradece também aos apoiadores Sebrae Rio, Diretoria de Hidrografia e Navegação, Clube Naval, Fundação de Estudos do Mar, FEMAR, GP Hidro, Associação Brasileira de Oceanografia, Oceano, Porto do Sudeste, Porto do Açu e o Fórum Global de Inovação e Tecnologia em Sustentabilidade, FITS. Registramos a presença do almirante de esquadra Júlio Soares de Moura Neto, ex-comandante da Marinha e coordenador executivo do Centro de Excelência para o Mar Brasileiro. Almirante de esquadra Silvio Luiz dos Santos, diretor-geral de navegação. Senhor Tito Riffe, gerente de políticas públicas do Sebrae Rio. Almirante de esquadra Luiz Fernando Palmer Fonseca. Almirante de esquadra Eli Stradler Oberg. Vice-almirante Marco Antônio Linhares Soares, diretor de Hidrografia e Navegação, e o contra-almirante Carlos Augusto Chaves Leal Silva, diretor-presidente da Sociedade Brasileira de Hidrografia. Convidamos para ficarmos de pé para o canto do Hino Nacional Brasileiro.
Convidamos ao palco para considerações iniciais o senhor Tito Riffe, gerente de políticas públicas do Sebrae Rio, e o senhor Sérgio Malta, diretor de desenvolvimento do Sebrae Rio. Na verdade, não são considerações iniciais, é apenas uma fala de boas-vindas a todos os senhores e as senhoras aqui presentes. Gostaria de saudar o almirante de esquadra Júlio Soares de Moura Neto e o almirante de esquadra Silvio Luiz dos Santos, e ao saudar esses dois altos oficiais da Marinha Brasileira, eu gostaria de saudar a todos os demais oficiais superiores aqui presentes e ao oficialato aqui presente, e dizer que o Sebrae se sente muito honrado e muito satisfeito em abrir as suas instalações a mais um simpósio de hidrografia. O Sebrae, como os senhores sabem, tem como missão fomentar o empreendedorismo, apoiar as micro e pequenas empresas no Brasil, mas é uma casa também de conhecimento e informação. Está sempre disposto o Sebrae do Rio de Janeiro a abrir as suas portas para organizar simpósios, reuniões, debates, seminários que possam tratar de temas de interesse nacional, de temas que possam promover o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Recentemente, e o diretor Sérgio Malta vai falar melhor a esse respeito, porque o tema diz respeito à área que ele está sob a sua coordenação e a sua direção aqui no Sebrae Nacional. Recentemente, o Sebrae Nacional, com o protagonismo do Sebrae do Rio de Janeiro, lançou programas destinados a estudar o potencial da nossa economia azul, a economia do mar, a economia das águas, etc. Nós acreditamos que nós temos o potencial de desenvolvimento econômico, de geração de renda, de emprego, etc., que ainda está inexplorado. E, recentemente, fizemos um seminário muito interessante em Cabo Frio, exatamente sobre a economia azul, com a participação do Sebrae Nacional, em parceria, evidentemente, com o Sebrae do Rio de Janeiro, em que tivemos a presença de representantes de vários Sebraes do Brasil, discutindo esse tema de enorme importância. De modo que é com enorme prazer que nós saudamos a presença dos senhores hoje aqui, para tratar de assuntos de grande interesse para o nosso país, e pensem sempre em como acomodar as suas preocupações o empreendedorismo, a pequena empresa, seja incluindo na cadeia produtiva, seja incluindo-os na difusão do conhecimento e da informação. Muito obrigado. Obrigado, Tito. Eu vou um pouco repetir o que o Tito falou. Quero dizer que é uma grande alegria e uma honra para o Sebrae do Rio de Janeiro, pela segunda vez, receber esse Simpósio Brasileiro de Hidrografia, que chega a um tema absolutamente atual e necessário. Desafios da hidrografia na transformação digital. Quero cumprimentar o Carlos Augusto Chaves de Leal Silva, contra-almirante diretor do simpósio e diretor-presidente da Sociedade Brasileira de Hidrografia, que está organizando esse seminário. Esse evento, que se consolida como importante fórum de diálogo, troca de experiências e construção de rumos para o setor, traz para o centro da discussão
temas como a inteligência artificial, Big Data, integração de dados para a navegação. São tecnologias que têm revolucionando e vai revolucionar muito mais a forma como enxergamos e interagimos com as águas, e que abrem novas possibilidades para o desenvolvimento sustentável. Nós aqui no SEBRAE cuidamos dos pequenos negócios e dos pequenos negócios no litoral. Nós temos aqui no Rio de Janeiro, a jurisdição do SEBRAE Rio de Janeiro são 380 quilômetros de costa atlântica, e nós temos colônia de pescadores, temos pousadas, temos esportes náuticos. Está acontecendo o festival do surf, campeonato de surf em Saquarema. Nós temos uma série de atividades no mar, atividades de pequenos negócios, que é aquele que nós intervimos, organizamos projetos, orientamos e fazemos o nosso trabalho de apoiar os pequenos negócios. Mas o mar brasileiro tem também os grandes negócios, né? A pesca industrial, a construção de submarinos, a indústria naval, os estaleiros, a pesquisa, exploração de petróleo, gás offshore e tantas outras atividades que agora vieram a se acrescentar recentemente a descoberta pela Marinha de um gigante de riqueza, que são a 350 quilômetros da costa brasileira, de um manancial enorme de ouro, que são os novos minerais tão necessários para a revolução digital, para a criação dos instrumentos, servidores, enfim, todo o equipamento necessário para desenvolver a economia do futuro, a inteligência artificial, tudo isso tudo está em nosso território. E todas essas atividades, a exploração da costa marinha, as atividades industriais que acontecem ao largo da costa, os pequenos negócios, pereceriam, estariam vulnerável não fosse a proteção da Marinha. Parabéns à Marinha! Que defende, não sei, talvez 20%, 30% do território nacional, que é o Brasil, os 200 quilômetros, as 200 milhas náuticas que cobrem o litoral brasileiro. Mas, ao falarmos em hidrografia, precisamos lembrar que ela não está restrita à tecnologia ou ao mapeamento náutico. Ela é também o que nos conecta às bacias hidrográficas, aos manguezais e ao oceano, que formam uma rede viva de riquezas ambientais, sociais e econômicas. As bacias hidrográficas são verdadeiras joias da natureza. Elas abastecem comunidades, irrigam economias e geram oportunidades para pequenos negócios, desde o turismo de base comunitária até os esportes aquáticos, como mencionei agora há pouco, e atividades ligadas à bioeconomia e ao uso sustentável da água. Essas águas que descem das serras e cortam o interior desaguam nos manguezais, que são berços da vida marinha, redutos de biodiversidade e poderosos aliados no combate às mudanças climáticas por sua capacidade de capturar carbono. Preservar esse ecossistema é mais do que o dever ambiental, é uma estratégia de segurança econômica e social. E o SEBRAE, como agente de desenvolvimento, acredita
na integração entre ciência, tecnologia, natureza e empreendedorismo, como caminho natural para um futuro mais resiliente e sustentável para o povo brasileiro. Nesses 2 dias que nós iniciamos agora, nossa sede se transforma em um espaço de conhecimento, com a palestra magna que teremos daqui a pouco, painéis de debate que terão ali no espaço multiuso, exposições técnicas e apresentações acadêmicas aqui no nosso espaço. Estamos orgulhosos, verdadeiramente, de acolher esse simpósio mais uma vez. Esse tipo de atividade, como disse Tito Riffe, valoriza a nossa sede, valoriza a nossa atuação, que vai além, a gente supera a nossa missão constitucional de apoiar os pequenos negócios. E sem nenhum custo para o SEBRAE, porque nós não podemos aplicar recursos em atividades que não sejam aquelas previstas constitucionalmente, mas vocês mesmos se autossustentaram. O presidente da associação fez um trabalho forte de captar sócios para essa empreitada. Estamos orgulhosos de acolher esse simpósio mais uma vez. Que esse encontro seja fértil em ideias, conexões e colaborações, e que dele saiam soluções concretas para valorizar, preservar e transformar nossas águas em fontes de vida, inovação e oportunidade para todos. Sejam muito bem-vindas ao SEBRAE Rio e boa jornada, hoje e amanhã. Muito bom trabalho nesse simpósio. Muito obrigado. Obrigado. Agradecemos ao senhor Tito Riffe e ao senhor Sérgio Malta. Convidamos o contra-almirante Carlos Augusto Chaves Leal Silva, diretor-presidente da Sociedade Brasileira de Hidrografia, para proceder à abertura do Simpósio Brasileiro de Hidrografia com o tema Desafios da Hidrografia na Transformação Digital. Senhoras e senhores, bom dia. É com muita satisfação que a Sociedade Brasileira de Hidrografia realiza, hoje e amanhã, mais uma edição do Simpósio Brasileiro de Hidrografia, com o tema Desafios da Hidrografia na Transformação Digital. Saúdo as autoridades que foram nominadas pelo cerimonial especial. Aqui eu gostaria de fazer uma saudação ao almirante Lúcio, ex-diretor de hidrografia, almirante Altran, almirante Belarmino, aniversariante de hoje, parabéns, ao almirante Marcos Almeida, o nosso presidente da Organização Hidrográfica, Organização Internacional de Auxílios à Navegação, obrigado pela presença, e a todos os senhores e senhoras, obrigado. Eu também gostaria de fazer uma saudação com relação ao apoio do SEBRAE Rio, em nome do diretor, doutor Sérgio Malta, e a presença também do doutor Tito Riffe, professor Tito, obrigado. Dizer o seguinte, que, rapidamente, agradecer aos nossos patrocinadores já citados, os nossos apoiadores, de fundamental importância para que a gente chegue aonde a gente precisa chegar, nos nossos objetivos. Sem mais delongas, declaro aberto o Simpósio Brasileiro de Hidrografia, desejando a todos um excelente simpósio, que os debates sejam profícuos e que realmente, como foi dito pelo doutor Sérgio, rendam um futuro de hidrografia mais sólida. Muito obrigado.
Convidamos o vice-almirante Marco Antônio Linhares Soares, diretor de Hidrografia e Navegação, para suas considerações iniciais. Senhor Almirante de Esquadra Moura Neto, coordenador executivo do SEMBRA, ex-comandante da Marinha. Senhor Almirante de Esquadra Silvio Luiz, diretor-geral de Navegação e comandante imediatamente superior da Diretoria de Hidrografia e Navegação. Senhores almirantes, especial Almirante Bellarmino, aniversariante, que veio escoltado com 24 aspirantes do Grêmio de Hidrografia da Escola Naval, então o futuro está ali sentado, no que tange a Marinha. O senhor Almirante Augusto, presidente da SP Hidro, o senhor Tito Riff, gerente de políticas públicas do SEBRAS, senhores associados, entidades, empresas, representantes de terminais, estações de transbordo de carga, TUP, praticagem, a todos os presentes aqui. Eu sou o Almirante Linhares, como dito, diretor de Hidrografia e Navegação, que tenho ao cargo, prazeroso cargo de supervisionar as atividades de hidrografia, e especificamente no tocante ao Centro de Hidrografia e ao CAMERRE, que são as duas organizações que trabalham diretamente com as atividades que muitos daqui exercem. Bom, então o título, Desafios da Hidrografia na Transformação Digital, e transformação digital começou logo hoje no elevador, quando eu estava com a Camila do Porto de Ibituba. Nós entramos no elevador, estávamos conversando, quando entramos, e o elevador foi subindo, mas não tinha botão para apertar, nós apertamos antes, não olhamos, não checamos se era realmente o elevador. Vai pegar, porque ele chegou no sexto, mas aí o rapaz muito safo estava lá com a gente, um rapaz novo, vocês vão para o nono? Ele não vai, mas não tem como programar aqui. Mas eu vou sair, segurou a porta e imediatamente digitou do lado de fora, e aí ele assumiu a programação. Então, o desafio tecnológico ele já começou ali no elevador. Eu e a Camila, a gente estava se apresentando, nos distraímos para tomar o elevador. Mas chegamos aqui. Mas ele começou até antes em casa, porque eu fui mandar uma foto. Eu cheguei de viagem, eu deixei eu tenho um relógio que eu sempre uso, que ele tem o sinal GPS, e eu gosto porque não só pela posição, mas principalmente por acertar a hora, não ser o do iPhone, ser o horário do GPS. E eu deixei ele na DHN, lá na diretoria. E aí eu peguei um na gaveta e botei, fui mandar uma foto para minha filha. Ih, você botou um relógio vintage? Porque é um caso antigo, tem mais de 30 anos, né? Lançado, não o meu, porque não, está na moda, ela falou isso tudo. Mas eu falei para ela, olha, ele é mais tecnológico do que qualquer equipamento que tinha no Nautilus quando ele cruzou a calota polar em 1960. Então, o submarino cruzou nuclear e tudo era com válvula, não tinha ainda os transistores, e ele fez a travessia tranquilamente e safou. E o Nautilus achando que estava abafando, mas Júlio Verne, lá atrás, 1870, lá a gente estava na Guerra do Paraguai, já tinha imaginado aquela ideia daquela navegação contínua embaixo d'água. Então, as coisas acontecem, os desafios eles estão presentes, a gente acha que a gente está dominando, nada, eles já começaram lá atrás. Você lê Júlio Verne hoje, como ele foi ousado, né, no século XIX, as previsões que ele fez. E Santos Dumont aperfeiçoou, porque eu estou com um iPhone também para checar a hora, já que eu não estava com o meu GPS, mas Santos Dumont rapidamente botou o relógio de pulso, ficou mais fácil. Então, essas inovações elas acontecem, elas não são excludentes, elas são complementares. Bom, então é só uma introdução para dizer aqui meu respeito e admiração às empresas que atuam nesse mercado, que eu acho que é um mercado muito próspero, no azul, e ele gera um benefício maravilhoso para o país, que é descortinar as nossas águas, tornar os nossos portos mais competitivos, mais aprofundados, mais seguros também, não só os portos públicos, mas os terminais de uso privado, as estações de transbordo de carga, o IP4, os rios, os canais, as dragagens que são feitas, né? Então, é radiante, como diretor de hidrografia, termos um mercado assim. E me preocupa muito, como diretor, saber que as empresas estão atuando de forma correta, como as orientações passadas pela Norman, da DHN, e que todos os requisitos da Organização Hidrográfica Internacional estejam cumpridos, né? Então, existem, não só o mercado está bom, na minha análise, como as perspectivas são as melhores possíveis, seja pelas questões das eólicas, que elas vão exigir levantamentos hidrográficos precisos, para o estabelecimento daquelas estruturas, para toda essa atividade de infraestrutura. A margem equatorial também é bem promissora, aquela região do Amapá tem muita coisa a fazer, basicamente aquela região norte não tem muita pouca informação com ecobatismos multifeixos, então a gente vai precisar de trabalhos precisos. A navegação em rio, ela tem crescido muito, o agronegócio tem promovido esse crescimento elevado e vai continuar isso. E está muito em linha do que a reportagem que saiu na Portos Navios, foi um dia depois de São João, foi no dia 25 de junho, então super atual.
falando sobre a pressão por levantamentos hidrográficos contínuos, né? Essa pressão que existe, porque existem essas necessidades. Então, essa matéria é uma matéria de 4 páginas, eu achei muito boa, não sei se viram. Logicamente, também isso é uma matéria recente aí sobre os gargalos no porto, então isso fomenta o mercado dos senhores, esse mercado que a DHN tem por obrigação estar presente para fazer a normatização dos serviços de credenciamento das entidades executantes e tudo isso ocorra de maneira eficiente. A lógica, fazer isso implica também absorver essas novas tecnologias. Não é ser refratário aqui, usar... Não, eu uso lá, adoro meu GPE, tudo de primeira, para que a gente possa acompanhar essas evoluções. Mas não adianta só ter o equipamento, a gente também tem que formar bons profissionais. E, muitas vezes, os profissionais da DHN recebem esses profissionais oriundos de universidades, geólogos, oceanólogos especificamente, engenheiros, cartógrafos, mas não são da área marítima. Então, a gente tem a obrigação de jogar água salgada, que é um desafio. A formação dessa capacitação, ela é um desafio. Então, a gente ter esse profissional talentoso no mar, né? Não é a mesma coisa de desenhar o meu contraparte do Exército, Serviço Geográfico do Exército, que são as fronteiras, a questão de terra, para uma atividade, não é só a delimitação do espaço geográfico, mas a inserção de uma atividade, que é a navegação, que requer traçados diferentes. E como na DHN nós nos preparamos para isso? Bom, como diretor de hidrografia, a DHN tem um ativo enorme, maravilhoso, que é o pessoal dela, muito qualificado, muito... eu falo DHN, são todas as organizações subordinadas lá da DHN. O pessoal é o maior ativo, sem dúvida. Mas nós temos os bancos de dados cartográficos, o BDCART e o BATI, que, dentre aqueles servidores que lá tem, aquele centro de dados lá, são 2 ativos, são diamantes nossos, porque a gente tem as informações do Brasil todo, do mundo, muita questão do mundo, da Antártica, todas estão lá. Mas não é que elas estão armazenadas lá, elas estão sistematicamente armazenadas lá, indexadas com metadados. E é um trabalho danado manter isso, é uma responsabilidade institucional que a diretoria tem. É o maior ativo. É o maior ativo dela. Ela é enorme. Aquela ponta da armação, dá 1,5 km da ponta lá até a beira do pia, tem os navios, mas o ativo é aquele que está naquele computador ali. São informações que são da diretoria, mas são dos senhores, que passam informações categoria alfa para a diretoria, que recebe essas informações e tem a obrigação de mantê-las armazenadas, arquivadas e disponível para o Brasil utilizá-las. Então, esse é um ativo. Agora, manter esse ativo uma transformação digital? Por quê? Você não é só você manter lá, comprar. Porque um servidor desse, a gente está comprando agora, 11 milhões de reais. Não é um investimento barato. E não é só 11 milhões, é a casca do neném. Mas você tem que botar os softwares, que são bem caros, tem que renovar a licença, você tem que ter um sistema de energia alternativo, para você desligar muitas vezes, você tem que consultar os Estados Unidos, tem que ser desligado pelos Estados Unidos, a Oracle lá, só os Estados Unidos desliga. E a gente está na fim de linha da Enel, que é a empresa de energia, muitas vezes tem problema de alimentação e eu tenho que ligar o gerador. Então, a gente tem que ter uma fonte de gerador, ar-condicionado, no break. Eu ainda não cheguei no banco, no dado. No break, instalação de incêndio própria para sistemas digitais, pessoal qualificado, software, ar-condicionado, no break. Então, tudo isso para a gente possa ter o nosso diamante ali muito bem preservado. Então, esse é um desafio importante para a gente manter. Mas ele não é mantido só agora. Ele tem mantido e pensado no futuro. Então, não é, eu estou só citando o BDCART e o BATI, mas isso tudo compõe outros bancos de dados, como o Banco Nacional de Dados Oceanográficos, que são grandes ativos da diretoria. E muita responsabilidade. Não tem nada na nuvem, nada. Então, a nuvem é o nosso próprio... Porque não podemos botar todos os ativos do Brasil numa nuvem. Não, é lá. Tem que ter espaço armazenado, tem que ter capacidade de backup, rotina de backup, tem que ter resiliência, proteção cibernética. Vai formar um profissional desse. Os senhores sabem, porque tem profissionais... mas a gente tem lá muito dados, são big data, e a gente precisa ter um time de primeira tomando conta disso. Então, é um desafio, né? É um desafio tecnológico. Talvez no passado não tivéssemos isso, mas essas coisas estão crescendo, e a tendência é que só aumente mais aí os grandes centros de dados. E nós mantemos ali, com os recursos que temos, na medida do possível, com o apoio todo da Diretoria Geral de Navegação, esse ativo que é muito importante, não só para a Marinha, mas para o país. A Marinha tem, claro, usufrui também das informações que ali estão. E, para manter tudo isso, é importante adotar novas ferramentas. A gente não é refratário. De forma alguma, elas precisam ser absorvidas. Muitas questões lá, até de maneira incipiente, lá, várias questões administrativas estamos resolvendo pelo chat GPT, pelo DeepShark, ou mesmo pela Aluzia do WhatsApp, também resolve, não sei se já usaram, mas também são profissionais que estão ingressando na DHN, jovens, com essas soluções, que muitas vezes são melhores do que as soluções que a gente
tenta imaginar, né? Não, já fiz isso aqui. Agora mesmo a gente fez um concurso lá, quem ganhou, não, gerei, grande parte foi por inteligência artificial. Ou seja, bateu ali um trabalho muito bacana, um concurso que a gente fez, um logotipo, e o dele ele usou bastante e ficou perfeito, muito bem feito, né? E por que a gente absorve isso também? Para que a gente possa prestar também um melhor serviço as entidades executantes, que submetem os seus levantamentos à diretoria, e a gente tem os prazos, né? Mas hoje eu posso assegurar, não temos fila, não tem ninguém aguardando sem nada ser feito, todos os processos que lá estão em análise, estão sendo feitos, processados, e a gente tem ávidos estamos para adotar. A melhor forma também não é gastar um dinheiro não, gasta aqui, isso aqui, eu ouvi falar, não. O software tem que ser consolidado. Eu tenho visitado lá os meus contrapartes, serviços congêneres, tudo que eu vejo, em todo o serviço hidrográfico, é muita gente trabalhando. A mão de obra é intensiva, produzindo. Então, por mais que a gente fale automação, mas os serviços hidrográficos que visitei, todos têm bancadas e mesa com traçados manuais, com interações manuais. Então, é importante também que a gente não pode imaginar que esse serviço existe, mesmo em países mais envolvidos, essa atuação intensa das pessoas. Por isso também que eu tenho a plena convicção das pessoas nesse processo. Recebo ali, agora mesmo, tivemos aí o Porto de Cabedelo, o presidente da Comunidade Docs nos procurou, estava com uma inauguração, tínhamos que ajudar, foi uma dragagem grande que foi feita lá, foi um valor de 300 milhões investido no Porto, então precisávamos dar uma resposta para esses recursos públicos que lá ingressaram, e não seria a diretoria que não poderia, vamos verificar o que pode ser feito. Então, várias empresas também nos consultam, a gente tenta chegar dentro das normas, regras, da ética que nos pauta, a melhor solução, né? Agora, não adianta ter todos esses processos, não ter toda essa inteligência artificial, o software e tudo, e pessoal qualificado, se a gente também não mexer nos processos, que eles trazem a abreviação desses processos. Então, a gente tem que ter a certeza da regularidade do que estamos fazendo, a certeza da integridade do processo. Então, não é só incorporar a inteligência e fazer coisas velhas. Não adianta. O processo também tem que ser alterado para que a gente possa melhorar efetivamente. Então, adquirir a nova ferramenta, o novo software, mas imaginar o processo. Olha, isso aqui a gente pode abreviar, isso aqui não é mais necessário. Passava esse caminho todo aqui. Não, agora pode ser um caminho reto e mais simples, porque ela simplifica isso sem perda de continuidade. Então, mexer nos processos também requer essa reflexão sempre. Bom, e com isso a gente conseguiu ter entregas autóctones da diretoria, o portal IDEM, né, que é um portal mantido lá na página da diretoria. É trabalhoso, a gente programou tudo aquilo, tudo, a gente tem todas as informações de infraestrutura de dados espaciais marinhos lá no portal, disponível para o cidadão. O sistema Geoinformação Marinha, fizemos esse sistema todo, com todos esses dados para acesso. Por que eu não posso consultar o BNDES? Nos outros países também não consulta direto. Ninguém acessa o banco de dados, não. Você vai pedir. Depende, existem várias formas de você chegar. Então, na NOAA, no IFREMER, nos outros serviços de grande relevância que têm dados oceanográficos disponíveis, também existe todo um processo que você não acessa. Ninguém vai acessar, até pela questão de vulnerabilidade do seu dado. Então, muitas vezes, isso acontece também. Temos aplicativos, não sei se conhece, o Boletim Almar e o PAN, eu tenho eles aqui. São excelentes aplicativos, estão todos aqui desenvolvidos pela diretoria, né? Estão todos eles aqui, tudo isso aqui, no iOS, Android, e não é só o que está aqui, a informação que está aqui, só a diretoria faz. Tudo graças a esses dados dos bancos de dados que lá temos. Somos escritórios regionais do ICIENC, né? Ou seja, são 52 associados do sistema de verificação de cartas eletrônicas para comercialização. Nós somos um verificador a nível regional, então só existem 4 escritórios e nós somos um deles. Então, mostra aí a capacidade do nosso serviço hidrográfico. Então, desafios tecnológicos, que é o tema aqui que vai nos absorver nesses 2 dias, não é, a meu ver, uma busca desenfreada, o que acabou de ser lançado, o que é mais caro. Não. Em hidrografia, a constância, o controle do erro, as medidas bem feitas, o bom processamento são a chave do sucesso. Aquela endurance do hidrógrafo, ela é primordial. Não adianta, o melhor só não vai fazer o melhor trabalho em campo. Não vai. O melhor trabalho em campo é aquele profissional treinado, bom na sua atividade, que tem a convicção na sequência, que ele está trabalhando com uma natureza. A natureza ela é diferente, ela não admite curvas de 90 graus para navio fazer, né? Os navios têm a sua guinada suave, a geografia tem o seu comportamento, que o profissional hidrógrafo tem que entender sempre a viés da segurança da navegação, né? Então, eu vejo que essas habilidades elas não podem ofuscar o foco. Vamos lançar. Não, o foco é esse, nós temos que ser bom naquilo.
Então, não é essa a melhor tecnologia que fará o sucesso, é essa a capacidade. Eu não sei se tem alguém da Belov aqui, Belov Engenharia. Não, né? Que ela também presta serviço de hidrografia, mas o CEO dela, o dono da empresa, que é o Aleix Belov, ele já é um senhor, tem mais de 70 anos, com certeza. Mas ele está fazendo mais uma volta ao mundo e ele está no porto de Murmansk, né? E ele já fez mais de 5, já fez solitário e está lá com o porto de Murmansk, mas o que ele falou, eu cheguei aqui, mas fazendo navegação da antiga, porque o sinal lá do GPS está todo, existe o sinal, mas não, está com interferência para proteger a cidade, os russos fazem uma interferência muito forte, e ele está dando um spoofing de GPS lá na África do Sul. Ele falou, os sinais estão diferentes, mas ele entrou lá em Murmansk, eu estou falando lá do Mar Ártico, né? Eu estou falando acima, ao norte do Círculo Polar Ártico, e ele chegou, mas ele chegou lá, não é porque ele tem GPS, porque ele é bom, ele é alguém que sabe navegar, fez 5 voltas ao mundo, enfim, então ele é bom. Ele foi modesto ali, ele estava bem, né? Ou seja, é muito cômodo a gente usar o GPS ali, mas ele fez aquilo tudo lá porque ele é um profissional da navegação. Então, é importante citar. E a guerra da Ucrânia mostra claramente isso, né? Quem podia imaginar que um país como a Ucrânia fizesse aquela operação Teia de Aranha, lançando aqueles drones que destruíram aqueles bombardeios nucleares, né, que lançam aviões que lançam armas nucleares russos, né, caríssimos, e ele fez aquele com tecnologia comprada na Leroy Merlin, por exemplo, né, com coisas que você compra nas lojas normais. O texto justamente rede de pesca para proteger tanque, carro de combate de acesso de drone. Então, rede de pesca. Então, essas tecnologias não é o que eu digo. Quem é que investe mais é aquele que vai ser melhor. Essa é a minha clara convicção. E eu que comecei falando de Júlio Verne, vou terminar falando de Darwin. Quem sobrevive não é o mais forte, nem mais o inteligente, mas aquele que melhor se adapta. A todos aí, muito obrigado e um bom trabalho. Agradecemos ao vice-almirante Marco Antônio Linhares Soares. Convidamos o almirante de esquadra Silvio Luiz dos Santos, diretor-geral de navegação, para suas considerações iniciais. Excelentíssimo senhor almirante de esquadra Júlio Soares Moura Neto, chefe naval de grande referência, muito obrigado pela presença. Coordenador executivo do SEMBRA também. Almirante de esquadra Palmer, também uma referência da hidrografia para a Marinha, muito obrigado pela presença. Almirante Alberg, uma grande satisfação. Na separação da diretoria-geral do setor operativo foi para o almirante Alberg, graças à sua visão de futuro. Muito obrigado pela presença. E senhor Tito Riff, gerente de políticas públicas do SEPRAE do Rio, senhor Malta, uma grande satisfação. Muito obrigado pelo apoio a esse seminário. Além das suas palavras muito próprias, né? Todos os microempresários que trabalham na área portuária, na área de navegação, nos portos, nos rios, nos mares, né? Eles se fazem muito e necessitam muito desses trabalhos de hidrografia, da posição georreferenciada, entre outros. Então, a SEBRAE e a diretoria de hidrografia e a hidrografia, elas estão muito ligadas. Então, é muito próprio e muito feliz esse casamento da SEBRAE com a hidrografia brasileira. Muito obrigado pelo apoio. Enfim, bom dia a todos. Saúdo, mais uma vez, as autoridades que nominei, entre as quais também faço referência a todos os almirantes presentes, todos os comandantes, todas as empresas. Muito obrigado pela presença. Vocês são fundamentais aí, para a hidrografia brasileira e, particularmente, para o Brasil. Naturalmente, os organizadores, na pessoa do senhor presidente, o almirante Augusto. É uma honra estar aqui na abertura do Simpósio de Hidrografia, do Simpósio Brasileiro de Hidrografia 2025, promovido pela Sociedade Brasileira de Hidrografia.
Gostaria de cumprimentar de forma especial todos os profissionais da hidrografia que, com seu trabalho diligente e comprometido, desempenham um papel essencial na segurança e na sustentabilidade de nossas atividades marítimas e fluviais. É com grande satisfação que, como diretor-geral de navegação da Marinha do Brasil, compartilho algumas reflexões sobre a importância do tema que nos reúne neste momento. O assunto desta edição, Desafios da Hidrografia na Transformação Digital, é de extrema relevância, não apenas à hidrografia, como falamos, mas também para o futuro do nosso país. O Brasil, com sua vasta costa, depende diretamente do mar. O Brasil é absolutamente inviável sem as suas águas, e particularmente pelo mar. Nossa Amazônia Azul equivale a 67% do território terrestre, e o país é banhado por cerca de 7.500 quilômetros de litoral, além dos vários milhares de quilômetros de rios navegáveis. Gerenciar as atividades econômicas que surgem desse vasto patrimônio exige precisão e eficiência nas ações hidrográficas, essenciais à segurança da navegação, à preservação dos recursos hídricos e ao desenvolvimento de setores estratégicos, como o transporte aquaviário e a exploração de recursos minerais. Sem hidrografia, o Brasil teria ainda muito mais dificuldades de prosperar, isso não há dúvida. Desde os seus primórdios, a hidrografia foi fundamental para a colonização e expansão territorial. No Brasil colônia, os rios serviram como principais vias de acesso ao interior, e seu mapeamento facilitou o transporte de pessoas, produtos e materiais essenciais para o desenvolvimento econômico. A navegação fluvial foi vital para integrar regiões e expandir nossos territórios. Hoje, vivemos uma nova era. A transformação digital está revolucionando a hidrografia. Tecnologias como o processamento de dados em tempo real, inteligência artificial e sensores de última geração estão mudando profundamente a forma como monitoramos e gerenciamos nossos recursos hídricos. No entanto, esses avanços também trazem grandes desafios, especialmente para um país de dimensões continentais, onde as distâncias são superlativas e as infraestruturas precisam evoluir rapidamente. Um exemplo notável desse esforço de modernização é o Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira, iniciado em 1987, com o propósito de estender os limites da plataforma continental além dos 200 milhas náuticas. Graças aos avanços tecnológicos, novas campanhas com modernos sensores digitais foram realizadas. E, em fevereiro de 2025, conquistamos a ampliação da margem equatorial em 360 mil quilômetros quadrados, área marítima sobre a qual o Brasil passará a exercer direitos de soberania equivalente ao território da Alemanha. Esse avanço fortalece nossa soberania e abre novas perspectivas de crescimento econômico e sustentabilidade. A transformação digital na hidrografia impõe desafios significativos, especialmente quanto à atualização e precisão das cartas náuticas, sendo o principal deles a adoção do modelo inovador, a Sierra A100, desenvolvido pela Organização Hidrográfica Internacional. Este novo padrão permite maior integração de dados geoespaciais e cria cartas digitais mais precisas e interativas. A transição do atual padrão S57 para o S101, prevista até 2032, representa um avanço na modernização dos produtos utilizados hoje. Nesse contexto, a Diretoria de Hidrografia e Navegação, na qual o diretor explanou uma brilhante palestra, se destaca no projeto do projeto piloto da S100, que lançará em setembro agora de 2025 a primeira carta do Porto de Suape, neste novo formato, evidenciando o impacto direto da digitalização na segurança e eficiência da navegação. Ainda neste cenário de transformações, é essencial aprofundarmos o debate sobre o uso de tecnologias emergentes, sempre buscando integrar defesa, meio ambiente e desenvolvimento econômico. A Marinha do Brasil, responsável pela segurança da navegação e pela proteção da Amazônia Azul, reconhece o papel central da hidrografia moderna nesse processo. Mas os desafios são muitos. Como garantir que nossa infraestrutura tecnológica acompanhe as demandas de segurança?
como integrar dados de forma eficiente e, acima de tudo, como formar profissionais altamente qualificados para operar essas novas ferramentas com eficácia. O Brasil precisa se preparar para um futuro que a hidrografia será cada vez mais integrada a sistemas complexos de informação, exigindo não apenas tecnologia, mas uma visão holística e inovadora para a gestão de nossos recursos marinhos. Assim, a Diretoria-Geral de Navegação, em parceria com as diretorias especializadas subordinadas, a DHN e a DPC, está empenhada em criar um ambiente marítimo mais seguro, atualizado aos padrões internacionais e tecnologicamente avançado para os milhares de profissionais que atuam embarcados. Neste mistério, o Simpósio Brasileiro de Hidrografia 2025 é uma oportunidade ímpar para que os setores público, privado e acadêmico se unam em busca de soluções concretas para suplantar os desafios da digitalização. Este evento é um espaço ideal para a troca de experiências, discussão de boas práticas e fortalecimento dos laços de colaboração entre as diversas instituições que atuam na gestão do uso de nossas águas. Estamos diante de um momento decisivo em que o compartilhamento de conhecimento e a formação contínua dos nossos profissionais serão determinantes para o sucesso da transformação digital na hidrografia. O engajamento de todos vocês, com suas expertises e diferentes perspectivas, é fundamental para que o país assuma a vanguarda na aplicação de novas tecnologias nesse campo estratégico de atuação. Por derradeiro, deixo uma provocação a todos. Que este simpósio seja apenas um ponto de partida para muitas outras produtivas discussões que nos inspirem a buscar soluções inovadoras e colaborativas, que juntos possamos enfrentar os desafios da transformação digital na hidrografia e garantir um futuro mais seguro, eficiente e sustentável para todos os navegantes brasileiros. Desejo a todos um excelente evento. O futuro do Brasil está no mar. Muito obrigado. Agradecemos ao almirante Esquadra Silvio Luiz dos Santos